Nós estamos falando sobre o cristão diante da cultura, numa série que nós demos o nome de Nadando contra a Maré, o cristão diante da cultura. Na semana passada nós fizemos algumas conceituações básicas, falamos sobre cultura, falamos sobre como a cultura acaba oscilando entre Deus e o diabo, aspectos da cultura que são claramente revelações da graça de Deus, mas também aspectos da cultura que são fruto do pecado, de como o pecado veio e mudou todas as coisas, estragou todas as coisas, e, consequentemente, falamos do desafio que nós cristãos temos de viver de maneira não alienada, ao mesmo tempo não permissiva dentro dessa cultura. Hoje, nós vamos trazer esse assunto para bem mais próximos de nós, porque o tema de hoje é vira-latas, Zé Carioca e o jeitinho brasileiro. Então você já deve notar que nós falaremos um pouco sobre o brasileiro diante da cultura e como nós brasileiros temos uma cultura que lá não reflete muito algumas coisas que nós poderíamos chamar de bíblicas. Antes, eu vou conceituar de onde nós tiramos esse tema. O Nelson Rodrigues, já falecido, não adianta procurar, vamos ver o Nelson Rodrigues numa palestra, não vai dar, já falecido, diz o seguinte: por complexo de vira-latas, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. O brasileiro é um narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Eis a verdade, não encontramos pretextos pessoais ou históricos para a autoestima. Frase de Nelson Rodrigues, que basicamente ele está dizendo, e isso ficou muito exacerbado na época da final da Copa de 1950, quando o Brasil perde para o Uruguai num Maracanã com 200 mil pessoas, perde de 2-1, e então começa a haver quase que uma convicção popular de que o brasileiro não é tão capaz como qualquer outro povo. O brasileiro passa a ser, nesse complexo de vira-latas, um povo que tem a capacidade de cuspir na própria imagem. Quase que sendo uma cultura do brasileiro. O brasileiro fala mal do brasileiro. O brasileiro é aquele que olha para alguma coisa ruim e diz: isso aqui tem cara de Brasil. O brasileiro é aquele que fala mal de si mesmo. Mas ele não faz isso apenas usando humor ou brincadeira. Ele faz isso porque muitas vezes ele crê nisso. Ele crê na inferioridade histórica do brasileiro. Aqui muita gente chama, então, de um complexo de vira-lata. Nós, brasileiros, nos achamos o vira-lata de todos os outros países. Todos os outros países têm pedigree. Nós somos o vira-lata do mundo. O inferior, aquele que se olha e aquele que se vê sempre abaixo, sempre de maneira muito inferior. Aí nós falamos que o brasileiro não apenas tem esse complexo de vira-latas, mas ele também tem o Zé Carioca como um dos seus formadores culturais. Zé Carioca, que é um personagem criado por Walt Disney há décadas atrás. O Zé Carioca começa basicamente na década de 40, e ele aparece originalmente, e isso é interessante, o Zé Carioca originalmente aparece guiando o Pato Donald numa viagem ao Brasil. E o Zé Carioca apresenta para o Pato Donald o samba e a cachaça. Olha que interessante. Isso é o Brasil sendo vendido e alguém fazendo uma leitura. E lembre-se que o personagem é, em tese, feito para criança. E na primeira vez que esse personagem, que representa o malandro brasileiro, ele leva o Pato Donald para uma viagem para o Rio e apresenta para ele o samba e a cachaça. Você tem um desenho em que você tem os dois sentados numa mesa no Rio de Janeiro, com um letreiro enorme atrás escrito cachaça. E o Zé Carioca faz o Pato Donald experimentar. Você não deve nem ter que pensar muito para lembrar que, em tese, a idade média desses personagens na visão infantil é de uma criança. Mas você tem lá o Zé Carioca incentivando o Pato Donald a tomar uma bela de uma cachaça. Algo extremamente brasileiro.
O Zé Carioca tem o seu estilo marcado pela malandragem, resolvendo as questões com o tal do jeitinho brasileiro. E como explicar o jeitinho brasileiro? O jeitinho brasileiro é o jeito brasileiro de fazer as coisas. É a popular gambiarra. Tem uma primeira imagem que talvez expresse um pouco isso. O jeito brasileiro de fazer as coisas passa pelo jeitinho de transgredir da melhor forma possível, como você está vendo aqui. Se a placa está dizendo não pise na grama, plante bananeira. Porque o brasileiro talvez seja um dos poucos povos do mundo que olha para isso e fala assim, caramba, genial. Por que eu não pensei nisso antes? Outros povos vão olhar para isso e vão falar assim, você não pode fazer isso. Está escrito ali na placa, não pise na grama. E se está escrito na placa, não pise na grama, o que não pode fazer? Não pode pisar na grama. O que o brasileiro pensa? Não pode pisar. Mas e outras coisas? Pode. Por quê? Porque aparentemente está na cultura do jeitinho brasileiro levar algum tipo de vantagem em qualquer situação. Há um outro desenho de um jogo da velha do jeitinho brasileiro. E eu arrisco dizer que você já fez isso. Você já fez isso. Se você não fez, é porque você não jogou o jogo da velha brasileiro. Porque o jogo da velha brasileiro é assim. Você não necessariamente tem que fazer uma reta, 3 bolinhas numa reta. Não, faz uma curva. Não tem problema. Se você vai transgredir, veja essa imagem. O cara que fez isso, ele não transgrediu muito, ele transgrediu só um pouquinho. Porque veja, em vez da bolinha estar aqui no meio, está lá em cima. Qual o problema, gente? É um quadradinho só de diferença. Não vai fazer tanta diferença assim. Tudo bem que o cara que fez isso burlou as regras do jogo. Mas vamos combinar? Burlou as regras do jogo de um jeito bem brasileiro e bem legal. De uma tal forma que a gente olha para isso e diz, até que faz sentido. A próxima imagem é brasileiro. Isso foi brasileiro. Quem fez isso? Isso tem cara de Brasil. Dá para arriscar até que mecânico foi. Falando, tem sentido. Olha aí. E você nunca mais vai olhar as batatas Pringles da mesma forma. Porque você deve estar pensando assim, e eu jogando essas embalagens fora? Podia ter economizado uma grana no mecânico fazendo isso daqui. Qual que é o nome disso? Gambiarra. O nome disso é gambiarra. Mas nada mais parecido com o jeitinho brasileiro do que isso. Por exemplo, muito provavelmente, inclusive, esse capô aí, está aberto, é do quê? É de um Fusca. Muito provável. O Emerson, que é o nosso expert em carro, que carro é esse, Emerson? Não é Fusca, não é. Mas aqui no Brasil, não é nacional. Você vê, o brasileiro importou o carro e fez isso. Quer dizer, o brasileiro, ele tem a capacidade, olha só, Brasil, não é um carro nacional. Ou seja, o brasileiro fez isso por falta de dinheiro? Não, porque não é um carro nacional. Ele fez isso por quê? Porque ele é brasileiro. Só porque ele é brasileiro. Ele falou, não vou comprar um pedaço ali. Não vou comprar. Se eu tenho um Pringles em casa... Você acha que fica bom, Emerson, nosso assessor para assuntos de carro? Não fica bom. Mas fica legal, não fica? Você veja. Fica colorido, olha que interessante. Tirou aquele marasmo, aquele cinza. Agora está colorido. Próxima imagem. Jeitinho brasileiro é um nome bonito para corrupção. E o Brasil está cheio disso. Está cheio. Eu não vou usar do complexo de vira-latas para trazer algo que não é necessário, porque eu não vou exacerbar isso. Mas cada vez mais o brasileiro mostra ser corrupto, quase que por natureza. Está na cultura. A gente quer levar jeito. Um jeitinho que a gente quer levar vantagem. São poucas as pessoas que vivendo no Brasil nunca, por exemplo, furaram fila. São poucas. Eu não vou perguntar quantos aqui já fizeram isso. Mas eu arriscaria dizer que se você já participou de qualquer lugar que tenha filas enormes,
você já deu um jeitinho de furar fila. Ou talvez você não tenha furado fila, você apenas deixou alguém no seu lugar. Que é um jeito de dizer, não, eu não furei fila, eu apenas deixei alguém ali no meu lugar. E no Brasil, hoje, tem uma outra categoria muito interessante, que é a pessoa que cobra para ficar no seu lugar na fila. Já viram isso? A pessoa ela é uma fileira profissional. Qual a sua profissão? Eu fico na fila. Ela fica na fila, ela cobra para ficar ali. O brasileiro, por exemplo, ele vê questões mínimas como muito normais e inevitáveis. Por exemplo, uma outra coisa que a maioria aqui já fez, colar na prova. Porque você pode dizer assim, colar na prova não tem problema. Tem, porque você está burlando uma regra. Há uma regra e você está burlando regra. Você pode dizer, isso não prejudica ninguém. Prejudica a autoridade presente e depois, num processo em que você é colocado em tese, num nível de igualdade com o outro, prejudica o outro. Mas quem nunca, né? Porque dá para viver, vamos pensar como brasileiro, dá para viver no Brasil sem nunca ter furado uma fila, sem nunca ter colado numa prova, sem nunca ter embolsado R$1 a mais, porque às vezes o cara vai te voltar um troco a mais, e ele não te volta R$100 a mais, porque talvez você ir embora com R$100 a mais, você fica um pouco constrangido. Mas se for só R$1, porque R$1 não faz falta para ninguém. Uma outra coisa, o que você faria como brasileiro se de repente você notasse que o seu banco errou e ele colocou R$10.000 a mais na sua conta? Você ligaria para o seu gerente dizendo assim, olha, temos um problema. Alguém colocou R$10.000 que não é meu na minha conta. Você faria isso ou você pensaria assim, o banco tem tanto dinheiro, alguém errou e eu não quero nem saber. Primeira coisa que o brasileiro pensa em fazer quando ele nota que tem R$10.000 que ele sabe que não deveria estar na conta dele. Ele saca o dinheiro. Porque a partir daquele momento vai ficar mais complicado para resolver a pendenga toda. O brasileiro pensa assim. Por quê? Porque está na cultura do brasileiro dar um jeitinho para levar vantagem. Mas esse jeitinho brasileiro é apenas um nome diferente para corrupção. E não precisa ser um expert em cultura brasileira para notar o quanto isso tem prejudicado todo mundo. A política brasileira é a política feita no jeitinho brasileiro de fazer as coisas. Em que quem está no poder e tem acesso à manipulação, manipula de acordo com o seu bel prazer e para trazer para si mesmo uma vantagem. No entanto, às vezes nós estamos aqui embaixo reclamando, e nós só estamos reclamando pelo fato de não termos acesso àquele tanto de dinheiro. Às vezes, quem reclama do roubo, não reclama pelo roubo, reclama pela inveja. Ah, se fosse eu, porque aquele cara comprou aquele iate com dinheiro ilícito. E às vezes o brasileiro ele não está indignado pela corrupção, ele está indignado porque não é ele naquele iate. Esse é um problema da cultura brasileira. Porque eu sou criado numa cultura que vai me dizendo, leve vantagem, leve vantagem, leve vantagem. Se você pode, leve vantagem. Se você pode, pise no pé de alguém. Se você pode, puxe o tapete de alguém. Se você consegue, você vai ser tonto de levar vantagem. Nós somos criados numa cultura em que pais dizem para os seus filhos, não seja tonto. E às vezes o não ser tonto significa não deixe que as pessoas levem vantagem sobre você. Leve vantagem você primeiro. Às vezes a educação não tem a ver com seja correto, seja ético, tenha princípios de vida que sejam bíblicos. Não! Seja esperto, seja malandro. Muitas vezes nós somos criados na cultura brasileira do cara que sai da casa e os pais dizem, se você apanhar na rua, quando chegar aqui, apanha de novo. Porque você não foi criado para apanhar na rua, você foi criado para bater. Essa é a cultura do brasileiro. O brasileiro cresce com a cultura de que se ele puder, ele vai arrebentar você. E eu estou dizendo isso com muita tranquilidade, porque sou brasileiro, meu RG é brasileiro, todos os meus documentos são brasileiros, eu nasci no Brasil, e é claro que eu tenho essa cultura dentro de mim desde sempre, porque todos os lugares que eu frequento no Brasil vão mostrando isso de maneira muito latente. E o pior, essa cultura entrou na igreja. Essa cultura veio para a igreja. De duas formas.
A primeira é de ser cristão tratando Deus com jeitinho brasileiro. Por exemplo, a Bíblia diz, vou pegar coisas bem básicas, tá ok? A Bíblia diz que a gente deve orar. Certo ou errado? Certo. O brasileiro não ora. Mas ele finge. Ele ora não orando. Porque, por exemplo, quais são os momentos clássicos de oração que nós aprendemos desde cedo, caso você seja cristão? Você deve orar quando? Se você é um cristão tradicional no Brasil, você ora quando levanta, você ora quando vai comer e quando vai dormir. Por que a gente faz isso? Porque a gente vai levantar e diz assim: Deus, ajuda a gente a não morrer, dá saúde, porque o resto eu me viro. Aliás, não se intrometa no resto, porque o resto o Senhor sabe como é que eu vou me virar. A gente agradece a comida, porque a gente sabe que se Deus não der comida, ferrou, a gente morre de fome. Então a gente agradece que Deus, obrigado aí porque o Senhor deu comida. Mas também que o Senhor não peça que eu dê comida para quem não tem comida. O Senhor me deu comida, dá comida para quem não tem. Se tiver alguém do meu lado morrendo de fome, que morra. Eu não posso fazer nada com isso. E quando a gente vai dormir, Deus me ajuda a não morrer dormindo. Dá um bom sono, porque eu preciso de um bom sono para acordar bem amanhã, para fazer o trampo que eu vou fazer de acordo com a minha vontade e que o Senhor também não se intrometa. Na verdade, o brasileiro ora mais ou menos assim: Deus, me abençoa naquilo que eu não posso fazer, que está aí na mão do Senhor, porque o resto deixa que eu me viro. Deixa que eu faço. O brasileiro, por exemplo, ele ora para Deus dar emprego para ele. E aí Deus dá emprego para ele. Aí como é que ele vai trabalhar? Como um cristão? Não, ele vai trabalhar como um brasileiro. E o brasileiro trabalha como? Dando jeitinho, sonegando aqui, sonegando ali, puxando um tapete aqui, mentindo ali, mentindo aqui. Tudo que vai garantir o quê? Vai garantir que eu continue empregado. Embora esse mesmo cara vai dizer que quem deu o emprego para ele foi quem? Quem deu o emprego para ele foi Deus. Mas quem é que vai fazer com que o emprego seja garantido? O diabo. Por isso o brasileiro não pode estar mal com ninguém. Por isso que no Brasil você tem o quê? Um sincretismo religioso. Porque eu oro, é legal orar para garantir algumas coisas. Mas não é legal também um solzinho grosso ali atrás da porta, porque vai que... O brasileiro é aquele que na pinguela, ele tá andando numa pinguela e ele não quer cair. Então ele diz assim: Deus é bom, mas o diabo também não é tão ruim. Deus é bom, mas o diabo não é tão ruim. Por quê? Porque ele não quer que ninguém empurre, ele quer ficar de bem com todo mundo. Isso é muito característico do brasileiro e a gente traz para a igreja isso. Até porque não tem problema a gente fazer isso na igreja. Porque há uma outra frase que é característica do brasileiro. Deus é o quê? Deus é brasileiro. Já ouviu isso? Deus é brasileiro. E está na nossa cultura que se Deus é brasileiro, Deus entende o nosso jeitinho. Deus vai olhar para a gente e vai falar assim: ai, eu sei como é esse povo, nós somos assim mesmo. Deus é o cara que olha para aquele carro, aquele carro com Pringles e diz: olha aí, fui eu que fiz. Eu que estou ajudando ele a fazer assim. O povo brasileiro tem isso de uma tal forma que é muito capaz que um cristão no Brasil ele consiga crescer na empresa fazendo o que é anticristão e no final do dia ore agradecendo a Deus porque Deus deu a ele capacidade para fazer aquilo. Sem nenhuma crise. Sem crise. Ele é capaz de trabalhar de uma maneira anticristã e dizer que só fez aquilo porque Deus o abençoou para fazer aquilo. E se você disser para ele assim, isso está errado, ele vai dizer, se estivesse Deus não tinha dado. Porque para ele não há nenhum problema em Deus ter dado algo para você usar que mate você. Desde que por algum tempo aquilo te abençoe ou aquilo em tese guie a sua vida. É por isso, inclusive, que no Brasil, quando nós tivemos o escândalo das loterias lá, dos anões, aquela coisa toda, nós tínhamos um deputado que ganhou na Sena, quantas vezes na Mega Sena? Nós tivemos um deputado que ganhou 50, 60 vezes. Aí quando for, por quê? Para justificar o dinheiro que ele tinha, ele disse assim, eu ganhei na Mega Sena 50, 60 vezes. Aí quando foram perguntar para ele, como é que isso era possível, qual foi a resposta dele? Deus me ajudou. Foi Deus que me abençoou. É por isso, inclusive, que no Brasil, nós tivemos uma das cenas filmadas mais escandalosas no quesito política e religião,
que era um grupo de deputados cristãos, em tese cristãos, recebendo propina, e no ato do recebimento da propina, o que eles fizeram? Eles deram as mãos e oraram agradecendo. Foi conhecido, e isso foi filmado. Isso foi para a TV. Ficou conhecido como oração da propina. Então imagine você recebendo uma mala de dinheiro ilícito. Aí imagina aqui, estamos eu, Robert e a Marina. A gente vai receber lá 1 milhão, a gente vai dividir 1 milhão, vai ficar 400 para mim, 300 para cada um. É questão aí de ungido do Senhor. Ungido do Senhor tem que levar um pouco mais para abençoar o resto. Aí eu falo assim, gente, nós somos crentes. Aqui Deus deu pra gente 1 milhão. Vamos orar agradecendo. Aí a gente dá a mão e agradece. Eu não sei como que ia. Deus, obrigado. Porque o Senhor ajudou a gente a ser sem vergonha, ladrão, safado. E agora abençoa esse dinheiro. O jeitinho brasileiro e a cultura brasileira faz com que a religiosidade brasileira se transforme num prostíbulo. Vira um prostíbulo. Em que a gente vai vendendo aquilo que é invendável. E pior, achando que no fim, Deus está dizendo, não tem problema. Continuem a viver assim porque eu vou abençoar vocês. No entanto, a Bíblia diz que um povo que vive assim, inevitavelmente irá pagar um preço muito alto. E eu concordo com alguns teólogos que dizem que uma das melhores formas de Deus penalizar um povo é dar um péssimo governante para ele. E olha, não precisa dizer mais nada. Olhar para o governo do Brasil, às vezes é dizer, o Senhor já está penalizando a gente. O Senhor já está penalizando a gente. E a igreja não está ajudando nada nesse processo. Há um texto que eu gostaria de ler e rapidamente pensar sobre ele, que nos desafia a viver de uma maneira diferente, mesmo numa cultura em que o jeitinho brasileiro tome conta. É o Salmo de número 1. Salmo de número 1, o primeiro salmo da Bíblia, começa dizendo assim, como é feliz. A palavra, nas versões mais antigas do como é feliz, é bem-aventurado. Talvez a expressão como é feliz não dê o tom correto do que o texto está dizendo. Porque o texto está dizendo bem-aventurado, no mesmo sentido que Jesus está usando lá em Mateus 5, quando vai começar o Sermão do Monte. No Sermão do Monte, Jesus diz, bem-aventurados pobres, bem-aventurados que choram, bem-aventurados humildes. E a bem-aventurança, o bem-aventurado tem a ver com alguém que é feliz, independente do que está acontecendo em volta. Então, quando a Bíblia diz, como é feliz, aqui no Salmo 1, no mesmo sentido de bem-aventurado, está dizendo, é uma pessoa que se você olhar de fora, você vai dizer, ele não tem tanto motivo para ser feliz. Mas ele é feliz não por causa daquilo que o cerca, mas por causa daquilo que ele tem no coração. A felicidade dele não tem a ver com as circunstâncias. E isso está expresso em muitas outras partes da Bíblia. Um dos profetas diz, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que toda a safra falhe, eu ainda me alegrarei, porque eu não vou olhar para as circunstâncias, para o que está acontecendo à volta, porque eu confio em Deus. Então, o texto do Salmo 1 começa dizendo, eu vou falar de um cara que você olha e você pensa, ele não tem motivos. Mas se você pudesse vasculhar o coração dele, você veria que a felicidade dele é maior do que qualquer felicidade que você já conheceu na vida de qualquer pessoa. Mas quem é esse cara? A Bíblia diz, como é feliz aquele que, em primeiro lugar, não segue o conselho dos ímpios. Esse é o cara que ouve os ímpios falando e ele simplesmente não para ouvir. Não é que ele é um mal educado, que ele vira as costas. Ele simplesmente sabe que conselho dado por ímpio, que tem a ver com um conselho para agir de maneira contrária ao que Deus estabeleceu, não deve ser levado em conta. Nós estamos falando de alguém que tem algo importante para vencer o jeitinho brasileiro: integridade. Ele é íntegro. Ele é uma pessoa que é de um jeito na sua frente, é do mesmo jeito quando você está longe, e ele é do mesmo jeito quando ninguém está perto. A integridade tem a ver com isso. Tem a ver com eu ser em casa, tem a ver com eu ser no banheiro lá de casa, fazendo as necessidades, do mesmo jeito que eu sou aqui com vocês, pregando a palavra.
É por isso, inclusive, que eu tenho dito que quando um pastor ele sobe num púlpito e ele muda o seu jeito de falar e ele muda a entonação da voz, ele tem algum problema, porque ele não está sendo íntegro, ele não é a mesma pessoa. E nós precisamos de referenciais e de gente que seja a mesma coisa no púlpito, fora do púlpito, na igreja e fora da igreja. Nós precisamos de pessoas que compreendam que estar aqui no domingo à noite é consequência do que já aconteceu na semana. E não o contrário. O que dá legitimidade à semana não é o culto, mas é a semana que dá legitimidade ao culto que está acontecendo. Porque o que nós trazemos aqui no domingo à noite é a nossa vida, tudo aquilo que nós somos, e entregamos isso em louvor a Deus. Mas nós fazemos isso a partir do nosso coração. É por isso, inclusive, que nós damos graças a Deus mesmo, que Deus não ouve o nosso timbre, Ele ouve o coração. Você já foi a gente vai nos cultos por aí, e assim, é muito engraçado, porque às vezes você está num culto, você vai começar a louvar, você não consegue. Porque Deus coloca alguém atrás que não acerta uma nota. E aí você já não consegue entrar na nota também. Começa assim... Eu não vou dizer onde, mas uma vez eu fui num culto, uma irmã do meu lado, olha, eu vou dizer. E a irmã, não apenas ela não afinava, como ela dançava muito. E era uma irmã que tinha mais ou menos o meu tamanho. Agora, imagine uma irmã mais ou menos do meu tamanho dançando. Ela dava umas ancas para lá e para cá, e ela ficava batendo em mim. E aí, era um culto que o pastor às vezes dizia, agora dá a mão para o irmão que está ao seu lado. E aquela irmã dava a mão mesmo. Ela pegava. E ela não apenas pegava na mão, ela levantava e fazia assim. E eu ficava lá. E ela, imagine, era uma irmã, o braço se enrolando, batendo na cintura, rodando e desafinando. E eu ficava pensando, meu Deus, não vou conseguir fazer nada aqui. Não vou conseguir fazer nada aqui. Agora, o interessante é que depois veio a palavra. E eu estava muito incomodado com aquilo, porque aquela irmã não me deixou cantar. Mas aí veio a palavra. Aí aquela irmã quietou na palavra. E eu pude notar, enquanto o pastor pregava, o quanto aquela irmã amava a palavra. E aquilo começou a me incomodar. Por quê? Porque eu comecei a notar que aquela irmã desafinava, batia nos outros, pegava na mão e levantava. Mas eu comecei a notar que talvez o coração dela tivesse junto nessa balada toda, enquanto o meu estava emburrecido. Porque durante a mensagem, aquela irmã mostrou-se totalmente emocionada com a palavra que Deus estava trazendo. Enquanto eu, como pastor, conseguia apenas analisar a exegese do que estava acontecendo. Enquanto eu estava tentando analisar a técnica de quem pregava, aquela irmã estava se deleitando com a palavra do Senhor. E eu saí daquele culto imaginando, aquela irmã, quando a voz dela chega ao céu, chega numa harmonia perfeita. E a minha às vezes nem chega. Integridade. Porque eu estava julgando aquela irmã pelo movimento do corpo no culto, sem conhecer a vida daquela irmã. Mas eu conheço a minha vida. Eu sei quem eu sou. E eu sei que muitas vezes, sabendo quem eu sou, o último lugar que eu acho que eu mereci estar é na igreja do Senhor. Graças a Deus, nós estamos aqui por causa de Jesus. Graças a Deus, nós estamos aqui porque o sacrifício de Jesus foi feito em nosso lugar e nós não estamos aqui porque merecemos, nem porque conquistamos algo. Mas isso, inclusive, nos desafia a viver de uma maneira íntegra. Então o texto diz, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e, consequentemente, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Esse cara tem uma preocupação com a sua integridade, com a sua ética e com a sua moral. Ele se preocupa com a sua imagem, não porque a imagem é mais importante, mas porque ele não quer que o seu coração seja contaminado. E não contaminar o coração, para ele, é fundamental. Claro que quando a gente olha para um texto, nós brasileiros vamos pensando assim, mas eu nem sei se dá para viver assim. Porque eu olho à minha volta e só tem o quê? Só tem isso. É engraçado porque quando a gente pensa em Jesus e a gente pensa na galera que Jesus escolheu para andar com ele, em tese a galera não era muito diferente disso.
Porque pense nos discípulos que Jesus escolheu e na vida que eles provavelmente levavam antes de encontrar Jesus. E até pelo jeito que eles agem enquanto estão com Jesus, você olha e pensa assim, essa galera aqui não sei não. Por exemplo, eles estavam andando com Jesus há muito tempo e num determinado momento eles brigam. Eles brigam porque eles estavam discutindo quem era maior, quem era o melhor. Aí Jesus chega e dá uma lapada em todo mundo. Chega uma hora que a mãe entra no meio, a mãe de um deles. Entra lá e fala assim, Jesus, eu quero até pedir um negócio. Eu quero pedir que quando o Senhor estiver na glória, ela tinha 2 filhos, um filho meu sente à sua direita e o outro à esquerda. Você pode ver, o nível da galera, quando eles sentavam para conversar, não era legal. Várias vezes, eles viam Jesus, por exemplo, Jesus encontrou lá em João capítulo 4, uma mulher samaritana num poço. Ele estava conversando com aquela mulher. E ele estava conversando sozinho com aquela mulher, o que não era muito bem visto pela sociedade da época. Quando os seus discípulos vêm, eles também ficam escandalizados com aquilo. Mas eles vão lá e falam para Jesus, não, o que eles fazem? Fazem uma reunião. Ó, Jesus é ele, não sei o que está acontecendo. Vai lá, fala com ele. Não vou falar, vai lá e fala você. Aí, como Jesus sabe do coração dos caras, Jesus chega para eles e fala, tá falando o quê? O que vocês estavam falando? Porque Jesus também não leva desaforo para casa. Não é aquele tipo de gente que fica com tititi e mimimi por aí. Fala, eu estava falando alguma coisa? Algum problema aí? Está rolando algo? Há algo que vocês não possam falar para mim que estavam falando das minhas costas? Quando a gente olha para a galera que estava com Jesus, você começa a olhar e diz, mas aparentemente Jesus sentou com essa galera. Porque a Bíblia diz, não se senta na roda dos escarnecedores, zombadores. E Jesus foi na casa de Zaqueu, que não era lá muita boa gente. Jesus andava com algumas mulheres que não tinham boa fama. Jesus fazia isso. E é nosso desafio fazer como Jesus fez. É por isso que está subentendido que no Salmo 1, o cara que é feliz por não fazer isso, é feliz por não fazer isso como todo mundo faz isso. Porque a maioria das pessoas faz isso se contaminando com as pessoas que fazem a mesma coisa. E eu quero dizer um pouco sobre esse movimento missional do qual a gente faz parte. E a minha grande tristeza no coração, é ter notado que muita gente, com a desculpa de ser missional, virou mais pervertido do que quem nunca pisou numa igreja. Mas eu vou para lá porque eu sou missional. Não, você é safado. Mas eu faço isso porque eu quero ser missional. Não, você faz isso porque você é sem vergonha. Não use da desculpa da missionalidade para pecar. Porque isso é sem vergonhice evangélica. E não seja mais um sem vergonha evangélico nesse mundo, porque disso a gente já está cheio. E já tem um monte por aí. Daqui a pouco não, já deve ter, que a gente às vezes não fica sabendo. Daqui a pouco vai ter gente, crente, contratando serviço de prostituta com a desculpa de dizer que quer ensinar para ela como é que é sexo cristão. Eu estou dizendo algo absurdo, mas pensando no meu coração que isso já deve acontecer. A gente só não sabe da história. Ao contrário, se ele não faz isso, qual é o contrário? Ele tem uma satisfação diferente, porque a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Eu gosto dessa expressão, porque quando a gente fala de ler a palavra, a gente fala no mundo cada vez mais conturbado, cheio de coisa para fazer, e eu quero reconhecer uma coisa, muita gente não lê a Bíblia, porque não tem tempo mesmo. Às vezes não é má vontade. Há dias em que, vamos combinar, você sai de casa, sei lá, 5 da manhã, volta às 10 da noite, e a única coisa que você consegue fazer, nem tomar banho às vezes consegue, às vezes você deita na cama, dá aquela disfarçada, joga uma água e deita com a roupa do corpo. Os casados só não fazem isso porque são casados, porque se não fosse, fazia. Tem dia que eu chego em casa e falo, se eu não fosse casado hoje, mas eu não ia tomar banho de jeito nenhum. Tem dia que eu estou trabalhando fora, eu chego no hotel, bom, não tem pra quê, mas não tem pra quê, eu penso, eu durmo, no outro dia eu acordo, tomo um banho, eu estou com sono. E vamos ser sinceros, não é aquele dia que você chega, depois de passar 16 horas fora de casa, você quer tomar um banho e você não dorme, você desmaia. É aquele dia que você nem lembra como que você deitou. Você deitou e acordou, você falou, não sei o que aconteceu. Foi. Não é aquele dia que você vai conseguir separar meia hora para abrir a sua Bíblia, ler um texto. Você não vai conseguir fazer isso. Não vai. Não é humano. No entanto, você já notou o que esse texto diz? Ele diz assim,
Feliz é aquele que tem a sua satisfação na lei do Senhor e que lê a Bíblia o dia inteiro? É isso que o texto diz? Não. O texto diz, o que ele faz? Ele medita. Ele não lê o dia inteiro, porque às vezes não é possível fazer isso. E você tem que lembrar que esse texto é escrito numa época que nem Bíblia tem. As pessoas não têm Bíblia. Ele é escrito numa época em que as pessoas iam para a sinagoga, liam um texto, ouviam um texto no sábado. E faziam o quê? Ficavam mastigando e ruminando aquilo. O texto está dizendo, feliz é aquele que pensa dia e noite a partir daquilo que ele sabe estar na Bíblia. Ou seja, ele age e reage a partir de princípios cristãos. A Bíblia está tão dentro dele, e não apenas diante dos seus olhos, que ele sabe o que a Bíblia espera dele em cada momento da vida, mesmo que ele não tenha uma Bíblia diante de si. Ele medita dia e noite. Ele pensa, ele se preocupa em saber o que Deus espera dele em todas as situações. De uma tal forma que a Bíblia vá moldando a vida desse cara, a vida dessa moça, a vida desse homem e dessa mulher, todos os dias, 24 horas por dia. A desculpa de não ter tempo para conhecer a Bíblia não é desculpa para não fazer o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz que você pode ler apenas um versículo e aquele versículo moldar o seu dia inteiro, desde que você tenha o interesse de ruminar aquilo. Eu lembro quando eu era pequeno jovem, numa igreja aqui na região, que eu não vou falar qual, igreja que eu cresci. A gente tinha lá a escola bíblica dominical, todo domingo de manhã, aí dividia em classes. Aí falaram assim pra gente assim, cada classe vai poder escolher o seu nome. Então a gente podia escolher. Então o pessoal, ele sofria um pouco de criatividade de nome. Então sempre era assim, classe das irmãs, que era a classe Dorcas, dos jovens era Timóteo, que era um jovem, aí das crianças era Ovelhinhas de Jesus, aí se tinha mais menino virava soldadinho, aí tinha classe, sei lá, Guerreiros da Fé, e a gente estava assim, eu lembro que estava na época de uns 12, 13 anos, aquela época ruim, 12 anos, 13 anos, ficando aquela coisa meio assim, eu pensava assim, soldadinho de Jesus não dá, ovelhinha de Cristo não vai dar também, aí nós pensamos assim, nós vamos dar um nome cristão para a nossa classe. Nós escolhemos um nome que era Ruminantes da Palavra. Olha que nome bom. Gente, era o melhor nome de classe de escola dominical de adolescente da história. Esse nome foi dado por mim, pelos 2 filhos de pastor que tinha na sala, que, claro, só podia ser filho de pastor para ajudar a pensar umas coisas dessas, e mais uns 3 desviados. Aí a gente falou lá para a professora, a gente quer ruminante na palavra. Por que vocês querem isso? Olha só, a gente falou assim, porque nós achamos que a gente deve receber a Bíblia aqui, e como um animal ruminante, a gente mastiga, engole, aquilo volta, a gente mastiga de novo, pensa, repensa, aquilo volta, toma corpo, volta, e a gente vai produzindo e vai trabalhando aquilo todos os dias da semana, porque nós não queremos ser aqueles que vêm no domingo de manhã, aprende e depois esquece. Não, nós queremos que aquilo que a gente aprende aqui no domingo de manhã volte para a nossa cabeça na segunda. Isso é um gênio isso aí, gente. Não é verdade? Pensa. Devia ter uma igreja presbiteriana, ruminantes da palavra. Devia ter isso daí. Por que não foi para frente? Porque a diretoria da igreja não aprovou o nome. Uma das maiores decepções da minha vida, não terem aprovado esse nome. Por que isso? Desculpa dizer isso com todo carinho para você nessa noite, meu irmão, minha irmã. Mas rumine. Rumine. Hashtag ruminante a nós. É possível que a palavra de Deus seja meditada 24 horas por dia. É possível. Esse cara, esse homem, essa mulher, vai ser como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Eu gosto dessa expressão. A Bíblia não está dizendo que ele vai ser rico. Está dizendo que tudo que ele faz prospera. E a expressão está dentro do contexto de fazer Deus conhecido. A Bíblia está dizendo, ele, no intento de glorificar a Deus, vai sempre prosperar. Como ele vive para glorificar a Deus, o seu estilo de vida vai dar certo. Ele vai glorificar a Deus. E quem vive para glorificar a Deus
é feliz por fazer isso, e isso basta. É o que Jesus diz: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Isso basta. Mas o texto termina dizendo: não é o caso dos ímpios. Eles são como palha que o vento leva. Já viu palha no vento? Você joga palha, o vento leva aonde quer. Não tem constância nenhuma. Já conheceu crente assim? Crente palha. Você nunca sabe onde ele está. Você nunca sabe. E você nunca sabe nem onde ele está e que jeito ele está. É sempre uma incógnita. Você, inclusive, tem medo de chegar perto dele. Porque tem dia que se o vento bater, joga ele lá para cima e ele está num louvor e adoração, porque um vento bateu e levou ele lá para cima. Mas da mesma forma que o vento bate e leva ele para cima, o vento de cima bate para baixo e joga ele no chão. Ele é totalmente inconstante. Ele não tem nenhuma segurança na vida. Ele não é uma vida que reflete quem Deus é. Ele é uma vida que reflete a total inconstância no coração. É por isso, inclusive, que a Bíblia diz que os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Eu acho isso fantástico. A Bíblia diz, Salmo 1, muito antes de existir igreja como a gente conhece. Diz assim: os pecadores não resistem na comunidade dos justos. É como se a Bíblia estivesse dizendo: gente sem vergonha não aguenta essa parada de igreja por muito tempo. Ele vai arranjar desculpa para espanar. Que não dá para ele. Não dá. Mas não se esqueça que esse cara, sempre que sair, ele vai sair vomitando em cima da comunidade dos justos. É muito normal o ser humano vomitar a sua incompetência em cima dos competentes. É normal fazer isso. Não caia nisso. Nós vivemos hoje, no Brasil, o crescimento absurdo dos desigrejados, que são aqueles que odeiam a igreja porque dizem que a igreja não conseguiu satisfazer o seu mimimi em alguma área da vida. Tipo, ele foi, sei lá, vou dizer coisas que eu ouvi já há muito tempo, não vou usar nenhuma do último ano. Mas motivos pelos quais eu ouvi gente dizendo que eu odeio a igreja. Uma vez ele entrou e a pessoa não sorriu para ele. Você já passou por isso? De uma vez você entrar e a pessoa não sorrir para você? É absurdo. É absurdo. Uma vez, outra pessoa, eu não estava bem e ninguém notou. Eu olhei para a pessoa e pensei, mas eu também não notei. Porque essa pessoa nunca mostrou que não estava bem. Porque eu lembro que uma das coisas que essa pessoa se orgulhava era de ser mais forte que todo mundo. Então, no orgulho de ser mais forte que todo mundo, qual era a coisa que ela mais queria mostrar? Que sempre estava bem. Aí eu falei isso, a pessoa falou assim, mas eu não estava bem. Não, mas você estava mentindo. Mas ninguém notou. Ninguém notou. Ninguém notou que você era um sem vergonha. Agora a gente está notando. Agora a gente notou. Mas eu precisei e ninguém fez nada. Com quem que você falou quando precisou? Com ninguém. Olha, você falou com ninguém e ninguém fez nada. Então, com quem você falou, fez, 100%. Se a pessoa falou com ninguém e ninguém fez, tá certo. Não deu, não dá? Pela lógica, tá certo. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Eu quero terminar dizendo que o jeitinho brasileiro vai matar a gente. Enquanto nós não quebrarmos essa cultura dentro e fora da igreja, essa cultura vai nos levar à ruína. Nós vamos morrer com o jeitinho brasileiro. Ele vai criar cada vez um povo mais fraco, mais débil e mais ladrão, que irá gerar cristãos débeis, fracos e ladrões. Nós precisamos, em nome de Jesus, quebrar com essa cultura. Nós precisamos, em primeiro lugar, homens e mulheres fortes, que resistam, que sejam bons no quesito obediência a Deus e que tenham Jesus como referencial. Eu entendo nós temos referencial na vida. É normal olharmos para algumas pessoas e nos espelharmos nela. Mas o que nós precisamos na igreja é de mais gente se espelhando em Jesus e fazendo como Jesus fez.
Porque se nós tivermos na igreja mais gente fazendo como Jesus fez, então nós mudaremos a cultura do jeitinho brasileiro. Porque você já notou como Jesus não é adepto do jeitinho brasileiro? Porque ele mesmo é quem diz para Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se fazer a minha vontade tiver a ver com algum jeitinho, eu não quero. Se fazer a tua vontade tem a ver com beber do cálice, eu vou beber do cálice até o fim. E a Bíblia diz que Jesus, então, foi obediente e foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós precisamos de homens e mulheres que vivam num país do jeitinho corrupto brasileiro, que digam: Senhor, nós queremos ser cristãos e cristãs nesse país e nós queremos viver os princípios da tua palavra, mesmo que isso nos leve à morte. Se nós tivermos que morrer por causa disso, então nós morreremos com a alegria daqueles que morrem na integridade e na obediência à tua palavra. Senhor, se o Senhor precisa de mártires num país de gente fraca e de gente sem vergonha, e se o Senhor quer fazer isso de nós, faz isso de nós. Nós queremos ser aqueles que não vão abrir mão de princípios para o seu bem-estar, porque o nosso bem-estar estará no bem-estar do Senhor e na glória do teu nome. É isso que nós queremos. Nós queremos ser gente para quem as pessoas olhem no nosso país e digam: há esperança. Não porque nós somos bons, mas porque nós seguimos a Jesus. Nós queremos ser aqueles para quem as pessoas olham e dizem: é possível ser igreja íntegra nesse país. É possível olhar para uma igreja local e olhar com esperança. É possível olhar para gente que se reúne em nome de Jesus e não ter vergonha desse pessoal, porque esse pessoal sabe ser fiel à tua palavra. É possível se inspirar em homens e mulheres que estão sendo pais e mães segundo a tua vontade, que estão sendo filhos segundo a tua vontade, irmãos segundo a tua vontade, cidadãos desse mundo segundo a tua vontade, cidadãos brasileiros vivendo os princípios do reino de Deus no meio de um mundo tão mau como o nosso. Que vai mudar o nosso jeito de viver a segunda-feira. Vai mudar o nosso jeito de trabalhar. Vai mudar o nosso jeito de tratar a esposa, de tratar marido, de tratar filho, de tratar neto, de tratar qualquer pessoa. Vai mudar o nosso jeito de votar no ano que vem. Porque daqui a pouco, para nossa tristeza, começa com o conluio de igreja com os candidatos do ano que vem. Vai começar esse conluio de novo. Vai começar a gente usando o nome de pastor para ser eleito. Gente usando o nome de ser bispo para ser eleito, de apóstolo para ser eleito. Vai começar aquela sem vergonhice de pastor dizendo que Deus disse para ele que fulano é o escolhido do Senhor, para depois esse tal escolhido do Senhor vomitar na palavra na frente de uma televisão. Nós precisamos, enfim, eu vou dizer isso, falando de Piracicaba, nós precisamos de gente que medite na palavra do Senhor muito mais do que gente que tire foto cheirando uma Bíblia, fazendo alusão a um trocadilho totalmente inepto e desnecessário. Há pastores que pastoreiem jovens para que eles aprendam de Jesus. E para que eles entendam que viver o cristianismo não tem a ver com uma grande aventura, a não ser uma aventura que pode nos levar à morte todo santo dia. Eu quero terminar dizendo para a igreja que eu pastoreio com muito carinho, com muito amor no meu coração. Se o Senhor quiser fazer de nós pessoas que paguem o preço e que tenham que morrer para que a história da igreja mude, eu quero pedir que Ele faça isso através de nós e que nós tenhamos a honra de, mesmo no último suspiro, não perder a integridade, mas abrir os nossos olhos e poder dizer, como grandes mártires disseram: nós estamos vendo Jesus nos chamando pelo nosso nome. No mundo mau, no mundo corrompido, que nós sejamos aqueles bem-aventurados que não andam no conselho dos ímpios, não param no caminho de pecadores, não se assentam na roda dos escarnecedores e muito mais. Não usam da desculpa esfarrapada de missionaridade fajuta para fazer isso. A não ser que nós façamos isso como Jesus fez. Pegou um cara como Pedro, em 3 anos, mudou a vida dele por inteiro. Pegou um cara como Tomé e fez dele um grande missionário. Pegou um Simão Zelote que resolvia tudo na pancada e fez dele alguém que pregava o amor aos seus inimigos. Se não for assim, não há movimento missional, não há transformação, e nós seremos uma igreja que não ruminará a palavra, mas nós seremos uma igreja de vira-latas, de Zé Cariocas e de jeitinho brasileiro.
Que o Senhor nos livre disso em nome de Jesus. Senhor, obrigado por tua palavra, que nos desafia a viver de uma maneira como muitas vezes nós não queremos. Mas, Senhor, mais uma vez nós queremos dizer que pouco importa o que nós queremos. Nós queremos o que o Senhor quer. Molda a tua palavra em nós, molda teu caráter em nós e faz-nos viver para a glória de Jesus. Nós pedimos isso, Pai, através do nome que está acima de todo nome, nome santo de Jesus. Amém.
Deus, obrigado, porque aguardamos ansiosamente o dia em que toda lágrima será enxugada, toda alegria será eterna, o dia em que o Senhor voltará e estará terminada toda a expectativa que começa na cruz. Obrigado por cantarmos isso, por celebrarmos isso e por sabermos que essa é uma história real. Nós louvamos o Teu nome, nós agradecemos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém.